Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Não é difícil encontrar mulheres que foram assediadas no transporte coletivo. O número de denúncias desse tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum. São histórias que se repetem. Um sofrimento que atinge milhares de mulheres todos os dias nas cidades brasileiras. Um homem foi flagrado ontem em um voo entre Belo Horizonte e São Paulo se masturbando. A publicação de uma jovem repercutiu nas redes sociais. Histórias assim não são inéditas. Esta jovem, por exemplo, já passou por uma experiência parecida em uma viagem de ônibus. Eu estava voltando de Vitória no Réveillon de ônibus. Aí a viagem era durante a noite, eu estava sozinho. Aí eu tava dormindo e acordei com um barulho meio estranho. Aí quando eu olhei pro lado, o homem que tava sentado do meu lado na janela, ele tava se masturbando. Aí na hora eu fiquei em choque, a única coisa que eu consegui fazer foi acender a luz e comecei a mandar mensagem para as minhas amigas pedindo para elas ficarem conversando comigo. Isso era umas 3 horas da manhã. E aí nisso o cara assustou e parou e fingiu que nada tinha acontecido. Colocou o fone de ouvido e continuou agindo normalmente. Relatos de assédio em transporte coletivo são noticiados diariamente. Para esta delegada, é importante que as mulheres denunciem. É importante que as mulheres tenham coragem de denunciar, porque o silêncio das vítimas, né, ela vai dificultar muito o trabalho da polícia, vai atrapalhar a gente a conseguir fazer a repressão penal desse delito e vai oportunizar que este autor continue cometendo crimes contra outras mulheres. Quem já viveu situações do tipo tem traumas. Não sabia o que fazer. E depois eu não sei se eu fiquei meio com vergonha de contar, com medo por eu ter viajado sozinha. E aí o pessoal fala, nossa, mas eu estava sozinha. Eu acabei não contando para ninguém. Nunca contei para os meus pais, nunca falei nada com ninguém. Eu fiquei com medo, sabe, da situação. E desde então eu não consigo dormir em ônibus mais. A gente tem um atendimento de profissionais qualificados para atender essas vítimas e elas têm que denunciar, sim, porque a gente não pode permitir que esses agressores, né, continuem cometendo esses delitos. Foi lançada uma campanha de incentivo à vacinação contra a meningite e HPV em crianças e adolescentes. E a expectativa do Ministério da Saúde é vacinar mais de 10 milhões de pessoas. O governo oferece vacinação gratuita de HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Para que a imunização seja completa, são necessárias 2 doses. A vacina de HPV contribui para a redução dos casos de câncer de colo de útero. Em relação à meningite C, a faixa etária de imunização foi ampliada e passa a ser de 11 a 14 anos. Até o ano passado, ela era de 12 a 13 anos. Essa vacina na adolescência é um reforço àquela aplicada aos 3, 5 e 12 meses de idade. A imunização só é completa quando todas as doses são tomadas. E para levar os filhos para vacinar contra HPV e meningite C, basta procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa. O Repórter Visual começa a exibir hoje uma série de reportagens sobre a importância da água para o esporte. E hoje, o repórter Juliano Justo mostra que, bem ao lado de um dos locais mais poluídos do país, existe um oásis para os atletas. É difícil relacionar a prática de esportes com um cenário como este. A marginal cheia de carros ao lado do Rio Pinheiros, um dos rios mais degradados do país. Mas a poucos metros dali, separado por apenas um muro, existe um oásis de água limpa, a Raia Olímpica da USP. Ela é cercada por água poluída. O rio aqui na frente, o córrego Pirajussara naquela cabeceira e o Politécnica nessa daqui. E ela é analisada 2 vezes por ano. Ela está acima de um padrão internacional de qualidade de água para contato primário, que é banho e recreação. A Raia é sede de alguns dos principais clubes de remo do país
e continua recebendo vários eventos nacionais e internacionais. Uma tradição que começou lá atrás, há mais de 40 anos. A raia foi inaugurada em 1973, em junho de 73, e foi inaugurada com uma regata internacional. Então, de lá para cá, a raia já sediou várias regatas em nível estadual, nacional e internacional. Campeonato Sul-Americano, por exemplo, regata internacional de Master. Os treinos começam antes mesmo do sol nascer e a maioria dos atletas vem do remo e da canoagem, como as amigas Ana e Aureluce. Para mim é um paraíso, não dá para acreditar que existe uma coisa tão linda, maravilhosa no centro de São Paulo. No remo, os atletas formam uma grande família, inclusive com parentes dividindo as raias, como a tia Maria Isabel e o sobrinho Gabriel. Na verdade, foi ele quem introduziu muitas pessoas na minha família, que vieram, já treinaram um pouco, meu marido já treinou, minha filha, meu filho. Mas as raias também dão espaço para outras modalidades. Uma delas é o paddleboard, esporte do Patrick Winkler. A raia da USP com certeza é a melhor opção. Já teve provas de natação, de triatlon, então realmente é um lugar totalmente adequado para a prática de esportes aquáticos, mesmo sendo ao lado da Marginal, e fica no coração de São Paulo, bem localizado para todo mundo. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer a represa onde vários atletas da vela começaram a carreira, em São Paulo. E depois conquistaram medalhas em Olimpíadas e Mundiais. A trajetória de um atleta de ponta, muitas vezes, é uma história de dificuldade que se transforma em força para vencer, seja lá qual for o desafio, Jonatas. É isso aí. Vamos conhecer agora mais um exemplo disso. Dailane Reis, do wrestling. Quando criança, Dailane tinha dentro dela uma vontade imensa de praticar esporte, mas para ela nunca foi simples como querer e fazer. Primeiro, ela tinha que encarar o trajeto diário de Maricá, região dos lagos do estado do Rio, até Niterói, cerca de 1 hora de ônibus. Vencida essa barreira, Dailane procurava se encontrar. Tentou o basquete, mas não durou. Depois descobriu 2 amores que exigiam mais do que era possível dar. Ela amava o judô e o wrestling, também conhecido como luta olímpica, mas não podia ter os dois. Não dava para levar as 2 modalidades por questões financeiras, Eu escolhi o que estava me dando mais resultado. Eu tinha resultado no judô também, porém a luta tinha mais destaque. Opção feita. Caminho aberto para ser feliz sem obstáculos, certo? Não foi bem assim. Dailane, que ainda faz o trajeto Maricá-Niterói até hoje, encontrou outro adversário. A maior dificuldade que eu tive foi com minhas lesões. Eu tenho 2 cirurgias, então acaba o chão do atleta, Foram dias difíceis assim para mim, porque a gente enxerga a luta de outra forma. A primeira, em 2013, foi a mais dura e marcante. Ela machucou o ombro direito. Precisou ficar 6 meses parada. A fé necessária para superar a incerteza virou até tatuagem. 1 ano depois, uma lesão no joelho obrigou Dailane a fazer mais uma pausa, dessa vez por 1 mês. Armada de um novo corpo todo reparado e uma nova visão sobre o esporte, Dailane explodiu para o mundo. Subiu de categoria e agora, aos 28 anos, é bicampeã brasileira. O mais recente desses títulos veio em fevereiro. Foi só o primeiro de uma série de compromissos de peso. 2018 vai ser um ano cheio para Dailane. Tem Pan-Americano, Jogos Sul-Americanos, Mundial Militar, mas ela também não esconde que está de olho lá na frente. Quer manter uma tradição de mulheres brasileiras na luta em Jogos Olímpicos. Desde que a luta feminina entrou no programa da Olimpíada, em Atenas 2004, o Brasil é presença quase certa. Não esteve na estreia, mas depois sempre levou pelo menos uma representante. No Rio, em 2016, foram 4, todas classificadas por critério técnico. Nada de vantagem por ser país sede. A ideia é dar sequência a isso em Tóquio. Eu quero muito, e tem que ser. Eu bati 2 vezes na trave
Em 2012 eu perdi na semifinal da seletiva que teve no Pan-Americano. Em 2016 eu acabei perdendo para uma atleta boa, muito boa, que é a Laís Nunes, também a seletiva aqui dentro do Brasil. E esse ano, esse 2020, tem que ser o meu ano, assim, sabe? A corrida para se classificar começa só em 2019. Para conseguir, ela confia na capacidade de se superar. Seria esse o melhor momento da carreira da Dailane? Para ela não tem essa não. Tô chegando lá, tá melhorando. Tem muito que melhorar ainda. Quando a gente pensa que não, é que aí que dá para melhorar mais ainda, entende? Então eu não posso dizer que é uma melhor fase. Eu quero que seja a melhor fase todos os dias. Então eu vou ir no dia após dia. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil, com tradução em Libras. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.